Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Mais um dia que começa, mais uma semana que está iniciando e juntos estamos aqui somente pela graça do Senhor. Depois de um final de semana precioso, abençoado, cheio de coisas boas. Aqui eu não sei como foi o seu final de semana, o nosso foi maravilhoso. Também foi dias de muita tristeza. Pessoas queridas, próximas, partiram para estar com o Senhor. Mas a esperança dos nossos corações é que nós cremos na vida pós a morte. A esperança para mim e para você, e eu quero dizer já no início desse devocional, é que a nossa confiança não está somente nesse tempo. Há um Deus que governa a eternidade, que nos deu vida eterna. Esse Deus nos ama e com o seu maravilhoso amor, Ele nos toca nessa manhã. Eu quero convidar você, antes de nós iniciarmos o compartilhamento da palavra, eu quero te convidar a orar comigo. E eu quero orar por você, por cada homem, por cada mulher, por cada criança que está nos ouvindo. Ontem uma irmã disse para mim: pastor, o meu filho está ouvindo todos os dias o devocional. Eu quero orar por você. Quero pedir desde agora que, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Eu quero todos os dias orar por cada inscrito do meu canal e abençoar a sua vida. Eu também quero pedir que você faça com que essa mensagem chegue em pelo menos 5 pessoas, para que você não apenas seja abençoado, abençoada, mas que você se torne uma bênção na vida de outras pessoas também. Vamos orar nessa manhã e orar por nossa semana, orar pelos nossos projetos, por nossas vidas, no nome de Jesus. Pai, eu oro nessa hora por cada homem, por cada mulher, por cada criança que está ouvindo essa palavra. Eu te peço, Consolador, consola-nos. Ó Espírito Santo, nos fortalece. Nos dá coragem, nos dá ousadia, nos dá, Senhor, intrepidez para responder ao Senhor. Queremos, ó Jesus, avançar na sua presença. Queremos, ó Senhor, crescer diante de Ti. Que nossos corações, Senhor, sejam reabastecidos pela verdade do céu. Que nossas vidas, Senhor, sejam fortalecidas, sabendo que somos amados. Eu oro agora pela semana que está iniciando. Senhor, eu sei que muitos serão os desafios que viveremos, mas eu te peço, nos reveste com o seu poder, nos guarda. Senhor, protege nossas casas, protege, Senhor, as pessoas que nós amamos. Senhor, eu te peço, traz consolo sobre os corações que estão machucados. Senhor, abraça aqueles que estão feridos e cansados. Restaura a força daquele que caiu. Fortalece os pés daqueles que estão inseguros. Senhor, eu te peço, traz cura sobre esse homem e a mulher, Senhor, que estão ouvindo agora no leito do hospital. Alcança o familiar amado que precisa, Senhor, de libertação. Traz libertação para essa pessoa, ó Espírito de Deus. Eu te peço, abençoa nossa semana. Derrama sobre nós graça, poder. Nos cerca de favor abundante. E Pai, eu te peço que possamos ouvir a sua voz. Nos permita ouvir a sua voz nessa semana, para que possamos responder a cada convite do céu, para que possamos ser sensíveis, para sermos guiados pela sua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem pode dizer glória a Deus aqui? Aleluia. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse ela comigo no livro de Gênesis. E eu quero continuar falando sobre Jesus. E quero te mostrar, por detrás de histórias da palavra de Deus, ensinamentos profundos sobre Cristo. O que muda as nossas vidas não é uma religião vazia.
O que muda as nossas vidas não é um conhecimento teológico. O que muda as nossas vidas é Jesus, é ver a Jesus. Nossos olhos precisam contemplar a Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. E no livro de Gênesis, capítulo 22, no versículo 2, nós iremos ler a história de Isaque, filho de Abraão, no Monte Moriá. E vemos essa história, o filho subindo no monte. Deus chega em Abraão e fala com ele dizendo, Gênesis 22, 2. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te hei de mostrar. Essa é uma das histórias mais intensas da Bíblia, porque Deus pede para Abraão algo impensável: sacrificar o próprio filho. Isaque era a promessa de Deus que se cumpriu. Era o milagre que aconteceu. Isaque era o herdeiro. Isaque era o testemunho vivo na vida de Abraão e Deus o pede. Mas a verdade é que essa história, ela está simplesmente anunciando de maneira profética aquilo que Deus faria séculos depois. Abraão na história representa o pai, Isaque é o filho amado. O próprio Deus diz, Isaque, a quem você tanto ama. Esse Monte Moriá é assustador. O Monte Moriá é o monte onde mais tarde foi construído o templo e aonde Jesus também seria entregue. Isaque, na verdade, na tipologia bíblica, é Cristo. Abraão é Deus Pai. E nós vemos que esse pai Abraão entrega ao filho que tanto amava. Abraão estava pronto para entregar o que tinha de mais precioso. Mas essa história não é sobre Abraão e Isaque. Essa história é Deus nos mostrando que desde o início, o Pai, por nos amar, planejou entregar o seu próprio filho. O único filho. O filho amado por mim e por você. O amor de Deus não foi manifestado através de uma música, através de um poema, mas através de um ato de entrega. Nós não precisamos ter dúvida do amor de Deus, meus irmãos. Deus provou o seu amor por nós quando decidiu entregar o que tinha de mais precioso para nos alcançar. Certa vez, o Espírito Santo me disse: Jesus foi entregue pelo Pai no lugar dos pecadores, de tanto que Deus ama esses pecadores. Deus preferiu entregar o próprio Filho do que viver a eternidade sem a nossa presença. Esse amor de Deus é extraordinário. No versículo 6 de Gênesis 22, a Bíblia diz: tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Veja só, Isaque sobe o monte carregando a lenha, a madeira que seria usada para o seu próprio sacrifício. Essa cena ecoa por gerações, pelos séculos. Mas na verdade essa história simplesmente está narrando o momento que Jesus, com a cruz em suas costas, sobe no monte até o Gólgota. Isaque poderia ter resistido, mas ele confiou no Pai. Da mesma maneira Jesus, ele confiou no Pai. A cruz não foi um acidente. A cruz foi uma entrega. Jesus subiu no monte. E você precisa aprender uma coisa. Naquela cruz, Jesus tomou o nosso lugar.
A história bíblica do sacrifício da cruz mostra que havia um ladrão ali chamado Barrabás. Ele merecia a morte, Jesus não. Barrabás não morre, ele desce vivo, livre. E Jesus, que merecia descer vivo e livre, é condenado à crucificação. Na cruz há uma troca de identidade. E eu quero te dizer, na cruz Jesus pagou o preço que era meu e que era seu. Ele carregou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Você precisa crer que Deus planejou para si mesmo um cordeiro perfeito. No versículo 13, a Bíblia diz: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. No último momento, quando Abraão ia sacrificar o próprio filho, Deus intervém. O filho de Abraão não precisou morrer. Um cordeiro morreu no seu lugar. Essa é a essência do Evangelho. É a substituição do Calvário. Jesus morreu no nosso lugar. João Batista apontou o dedo para Jesus quando o vê de longe, diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaac subiu no monte e não morreu. Mas Jesus sobe no monte e entrega a própria vida para que eu e você pudéssemos viver. Você sabe, muitas pessoas me ouvem falar sobre Cristo e sobre o Evangelho e dizem: Pastor Douglas, você fala apenas sobre o amor de Deus, você não fala sobre a gravidade do pecado. Você só prega coisas boas, você é um pregador de boas notícias. E eu sempre respondo: sim, você está coberto de razão. Mas quando eu mostro para você que Jesus morreu pelo seu pecado, eu estou realmente valorizando e mostrando a gravidade do pecado. O pecado era tão sério, o pecado é tão grave que somente o Filho de Deus poderia pagar o preço pelos nossos erros. E quando eu te digo que o Filho de Deus morreu na cruz em seu lugar, e ele levou toda a condenação, ele levou toda a maldição, ele levou todo o castigo, ele levou toda a doença, ele levou todo o sofrimento, eu estou simplesmente te dizendo que nada é maior do que o amor de Deus por você. Nada é maior do que a graça de Deus estendida sobre nossas vidas. A graça não isenta o pagamento do pecado, mas a graça nos lembra que alguém pagou o alto preço pelo pecado em nosso lugar. Foi isso que Jesus fez na cruz. Foi isso que o Cordeiro fez no lugar de Isaac no Monte Moriá. O Cordeiro de Deus foi entregue em nosso lugar. Que nessa semana os seus olhos sejam abertos para entender que há um Deus que te amou, que o Cordeiro morreu no seu lugar e por causa da morte do Cordeiro você pode ter vida e vida em abundância. Você crê nisso? Diga amém. Se você crê nisso, coloque aqui nos comentários: o Cordeiro foi entregue no meu lugar. E agora eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você não precisa mais viver uma vida de escravidão. Você não precisa mais viver uma vida de medo. Você não precisa mais viver uma vida de angústia. Você não precisa mais viver uma vida de doença, de ansiedade, porque o Cordeiro levou todas as coisas ruins que era sua e te deu uma nova vida. Você precisa crer nisso. Absolutamente tudo que você precisa está no Cordeiro de Deus. Fale glória a Deus por isso. Eu quero dizer que todos os dias eu tenho orado por você.
Deixe os seus pedidos de oração aqui. Se inscreva no meu canal. Todos os dias eu estou orando por cada inscrito aqui do meu canal. E pega essa palavra e manda para mais pessoas para que eles sejam abençoados também. Eu quero te convidar a encerrar esse tempo orando junto comigo. Feche os seus olhos, repete uma oração junto comigo nessa hora. Diga: Pai, obrigado por entregar o seu filho na cruz em meu lugar. Obrigado porque o Senhor pagou o preço do meu pecado e me revelou seu profundo amor. Diga: eu creio que Jesus é o Cordeiro de Deus, que subiu no monte, carregou a cruz e se entregou por mim. Diga hoje: eu recebo desse amor, eu recebo essa entrega graciosa. Eu me rendo, Senhor, à sua vontade, confio nos teus planos e desejo viver para a glória do seu nome. Obrigado, Jesus, por tomar o meu lugar. Em teu nome eu oro. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que a sua segunda-feira, meu irmão, minha irmã, seja cheia da vida de Deus. Que o Senhor abençoe você, a sua casa, os seus negócios. Que Ele abençoe o seu coração. Que Ele te dê força, saúde e vitalidade. Que Ele te dê sabedoria, paz e prosperidade. Faça com que essa palavra chegue em pelo menos 5 pessoas. E amanhã estaremos aqui normalmente às 7 horas da manhã de novo. Deus abençoe. Tchau, tchau.